Política do Dia no ar, acolhendo com muito prazer Edna Maciel. Hoje estamos só nós dois, mas eu estou bem acompanhado. Boa tarde. Olha aí, tom sobre tom. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, Edna, tudo bem? Tudo bem, vocês? Edna, o que você achou do doutor Pessoa? Toda oportunidade que tem, ele gosta de jogar futebol, gosta de marcar um gol. Toda passagem dele por um campinho, ele está sempre chutando bola, né, Edna? Isso, agora tem que jogar bem direitinho, né? E fazer gol, que o negócio está difícil, esse jogo está difícil. E o povo está cobrando, e o povo está de olho. Vamos ver, a equipe tem que trabalhar, está trabalhando e a gente está aí observando e vamos divulgando, né? Com certeza. Vamos ao nosso primeiro destaque do quadro de hoje, porque também foi destaque no jornal O Dia desta semana. O estado do Piauí perdeu cerca de 150 milhões de reais em emendas de bancada. Sobre o assunto, o repórter Eliezer Rodrigues conversou com o deputado federal pelo Partido Progressistas, Átila Lira, que também é o coordenador da bancada piauiense lá em Brasília. Sobre o assunto, é claro, você acompanha os nossos mais informações nesta matéria, que também traz repercussões e articulações de olho em 2022. Vamos lá. O que é que justifica isso e qual o impacto deste corte para o nosso Estado? A justificativa é o ajuste que o Ministério da Economia, o governo, resolveu adotar para viabilizar o orçamento como um todo. Esse corte foi amplo e prejudicou a educação, saúde e investimentos em infraestrutura. E, no caso do Piauí, causa um impacto muito grande. Tira 150 milhões de reais. Eu mesmo fui prejudicado em 6 milhões. Perdi 2 milhões de Oeiras, 2 milhões de Uruçuí e 2 milhões na barragem de Pedra Redonda. Então, isso se reflete de maneira geral. E outra, tem uma obra grande da bancada, que é a reconstrução da barragem de Algodões, que nós perdemos integralmente o recurso. E vem de uma forma muito negativa, porque são áreas essenciais que acabam aí desfalcadas. É verdade, olha. Estradas que foram prejudicadas, recuperação de estradas que o governo do Estado ia fazê-las, a reconstrução dessa barragem, que é importante, já tem mais de 10 anos que ela rompeu e precisava ser reconstruída. E aí vai os municípios, o caso de Oeiras, o caso de Uruçuí, Pedra Redonda, que são obras que eu indiquei no orçamento e foram retiradas. Deputado, um assunto bastante debatido hoje no Congresso é a CPI da Covid. Pelo que o senhor tem acompanhado, que tipo de expectativa nós podemos ter? Realmente, pessoas devem ser responsabilizadas? Haverá um resultado efetivo desse trabalho? Ou é mais uma briga política entre alas aí, governistas e oposição? É claro que a CPI vai tentar responsabilizar, sobretudo, o governo federal. Mas a pandemia ela é uma ação conjunta do governo federal, dos governos estaduais e municipais. Mas os municipais é que cumpriram a maior tarefa, a gente considerar, são os municípios que fazem as vacinas. E os estados foram muito beneficiados com a ajuda do governo federal. Agora, isso não deixa de ser uma plataforma política contra o governo federal. É prejudicial a pandemia, porque o governo fica procurando resolver o questionamento que a CPI levanta. Outro ponto que nós gostaríamos de ter a sua opinião diz respeito à possibilidade de uma reforma eleitoral. Alguns parlamentares, pessoas que convivem nesse contexto de Brasília, acham que até outubro deste ano, que é quando se é possível fazer alguma modificação na legislação, não há mais possibilidade, por uma questão de tempo, de outras prioridades. O senhor vê dessa forma ou mudanças podem acontecer ainda? Dificilmente nós teremos mudanças, justamente por causa do tempo. O tempo, a necessidade de fazer a reforma administrativa, a reforma tributária, que é muito importante,
E, de maneira geral, para se aprovar uma reforma dessa, você tem que ter o apoio dos grandes partidos, PP, PT, PSD, e esses partidos não fecharam questão nenhuma. Esse debate está ocorrendo mais por iniciativa dos parlamentares de pequenos partidos que querem retomar a questão das coligações, o que não vai ser possível tão cedo. Bom, o seu partido, Progressistas, deputado, lançou um pré-candidato a governador do Piauí, o senador Ciro Nogueira. Inclusive, o senhor esteve presente lá no lançamento. Esteve, exatamente. É uma pré-candidatura viável, competitiva? É competitivo. O Ciro, ele foi um grande senador desses últimos 10 anos. Foi o senador que mais trouxe investimentos para o estado do Piauí, tanto Teresina como o interior. Não há um município no Piauí que o Ciro não tenha, como senador, ajudado a trazer investimentos. E continua. Ele tem muito prestígio na área federal e está procurando transformar esse prestígio em apoio ao estado do Piauí, ao governo do estado e aos municípios. E isso dá uma força muito grande ao nome dele. Na pandemia, ele foi o principal, vamos dizer, político que ajudou a trazer recursos para a pandemia. Mas parece que há uma instabilidade, alguma dificuldade ainda no partido, assim, olhando de fora, porque alguns deputados progressistas ainda estão na base do governador Wellington Dias. Isso fragiliza a estratégia, essa pré-candidatura? Eu acho que isso vai se definindo chegando o momento das tomadas de decisões. Por exemplo, o mês de março é o mês de afastamento definitivo do governador e, consequentemente, dos secretários. Aí é que nós vamos ter uma ideia. Muitos do PP estão como secretários, estão prestando um grande serviço ao Estado e vão esperar o tempo passar. Nós ainda vamos ter muita coisa para frente. Minha querida cara Edna Maciel, vamos por partes. A primeira observação que eu tenho aqui desse discurso, dessa entrevista com o deputado federal Átila Lira, diz respeito a esses 150 milhões de reais a menos nas emendas de bancada. Uma porrada para o estado do Piauí. 150 milhões é muito dinheiro. A expressão é essa mesmo. Porque, perdão da expressão, mas foi mesmo isso. Não, mas a expressão é essa mesmo, porque são 150, a perda é muito grande. E ele citou aí, destacou uma grande obra que seria dirigida para a barragem de Algodões, né? Verdade. E a gente sabe de tudo que aconteceu e a repercussão. Então, são obras importantes, apesar dele mesmo ter afirmado que esse orçamento não seria diretamente comparado com os municípios, não seria tão diferente do ano passado, mas mesmo assim é uma perda preocupante, significativa, dirigida para obras importantes de vários setores. Né? Então, há de se preocupar, não sei se há como a bancada se mexer, né, vamos dizer assim, para compensar essas perdas aí numa outra estratégia. Né? E a gente se preocupa muito porque tudo hoje gira em volta da pandemia e da Covid. Verdade. Então, qualquer obra dessa, se a gente for olhar, ela vai cair nessa situação, Lívia. Então, eu acho muito preocupante mesmo. Edna, outro ponto destacado pelo parlamentar piauiense diz respeito à CPI da Covid-19, que já está em desenvolvimento em Brasília. Eu achei interessante a expressão que ele disse, que de certa forma a CPI vai ser utilizada como uma, abre aspas, plataforma política contra o governo Jair Bolsonaro, fecha aspas. Você acredita que é só isso mesmo? Será que a CPI, de certa forma, porque a pandemia já está totalmente politizada, até a CPI só vai servir para isso? Trazer reflexos políticos ao Brasil? Olha, a gente não espera por isso. A politização da pandemia, como a gente sabe, já está aí escancarada desde o início. A gente vem sempre comentando aqui. Não é isso que esperamos, diante do o que nós ouvimos, inclusive, esses 2 dias, do Renan Calheiros e de outras autoridades, outros deputados, outras representatividades, é de que vão realmente fazer o que o papel de uma CPI faz, nesse caso, que é apurar realmente, e não na mira de pessoas, apurar os fatos. Isso é o que a gente espera. Agora, nós sabemos, né, Lívio,
que muita gente vai se aproveitar desse momento. Com certeza. Né? Tanto da oposição, como a situação vai tentar se defender, porque, como o próprio deputado disse, há um direcionamento mesmo para que essa politização seja voltada contra o governo. Então, vai haver, já está havendo, mas relator e todos os que estão envolvidos estão querendo nos passar, ou pelo menos é o que a gente quer acreditar, que serão apurados fatos para que essa população, atingimos esse número horrível ontem, então assim, essas 400 mil mortes, essa população que teve essas perdas e todos nós que temos medo de alguém ser infectado, de perder alguém, está esperando o porquê que aconteceram tantos atropelos, né? Por que nós chegamos a esse ponto de falta de insumos, imunização, oxigênio, coisas que já aconteceram e que a gente está vendo aí que nós estamos conseguindo, né, respirar um pouco melhor, estão chegando vacinas, mas mesmo assim, o governo merece sim, merece não, o governo tem sim essa CPI que dá uma explicação para essas pessoas. Nós temos aqui um grupinho nos nossos aplicativos de troca de mensagens do Política do Dia, e a Edna compartilhou mais cedo uma informação nacional que já apresenta ânimos à flor da pele na CPI da Covid-19. Ciro Nogueira e Renan Calheiros discutiram, não é isso? Houve bate-boca, né? É lamentável, porque os parlamentares discutem, a gente sabe, infelizmente, nível nacional, a gente chega a ver parlamentar chegando aos tapas, aqui também já teve no Brasil. A gente espera que isso não se repita, né? Mas, assim, as discussões elas vão acontecer, né? Principalmente no caso aí, que foi de aprovação do roteiro, né? De toda a CPI. De quem vai falar, como e de que forma. Mas, assim, a gente espera que o nível seja mantido, sabe? Porque o que o Brasil quer, o que a população quer, são respostas. E que essa guerra, que é uma guerra, né? Claro. Que se evite. A gente sabe que política é acalorado. Nós mesmos gostamos de ver alguns debates, mas debates contextualizados, debates que venham dar frutos para ações, né? Agora, só bate-boca, só discussão, não tem que se fazer um roteiro. O roteiro, pelo que eu entendi, ele pode ser mudado depois, né? Uhum. Então, só que houve aí uma discussão, né, desse nível, né? E agora vamos ver se eles realmente fazem um ponto, veem o que vai ser votado, porque, pelo que eu entendi, foi por uma questão também aí de indicação de votação, de requerimento do governo federal. Vamos ver, então, se o nível aumenta, né, Lívia? Se a gente pode acompanhar com outro olhar essas discussões. Vamos aguardar, só se for daqui para frente. Nós estamos acompanhando na imprensa nacional algumas notícias que apontam, por exemplo, que o senador Ciro Nogueira já teria dado declarações a empresários de que essa CPI não respingaria na imagem de Jair Bolsonaro, de certa forma já garantindo que a imagem do atual presidente estaria ilesa para uma disputa da reeleição em 2022. E é também na imprensa nacional que nós temos observado, como você bem destacou, Edna Maciel, essa questão, todos os pronunciamentos de Renan Calheiros, apontado como relator da CPI Covid-19 no Senado, acerca sobre uma isenção. A tentativa se espera, na realidade, de que, pelo presidente da comissão ser da base de oposição a Jair Bolsonaro e pelo relator também ser da base de oposição ao presidente da República, naturalmente se espera uma investigação mais criteriosa no que diz respeito à participação e às responsabilidades do Palácio do Planalto na gestão desta crise da pandemia do novo coronavírus. Mas o que também nós estamos observando é que Renan Calheiros, como você bem disse, tem apostado, tem divulgado e tem garantido que o trabalho dele vai estar baseado em uma isenção de fatos. Ele vai estar atento ao que está documentado e, de certa forma, Edna, é o que nós esperamos, é o que nós queremos. E, inclusive, é importante dizer que a responsabilidade de governadores e prefeitos também estará em xeque. Então, que todos sejam avaliados, que todos sejam, de certa forma, responsabilizados por suas atitudes e que o Brasil não sofra mais com essa pandemia, Edna, mais do que já está sofrendo. 400 mil mortes é um número muito forte, é um número assustador.
difícil até da gente encarar, né? Então, Com o que a gente certeza. espera é a lisura do processo. Eu acho até que o Renan Calheiros baixou um pouco o tom, entendeu? Eu acho que a repercussão dessa CPI, ela está sendo muito maior do que a gente esperava. Nós esperamos que ela realmente não seja a CPI do fim do mundo, como eles costumam falar. Gostei. Dessas CPIs, elas são intituladas assim, nunca tem fim e é o fim do mundo mesmo. Então, assim, nós esperamos resultados concretos. Então, que as pessoas não sejam execradas, que não vão para lá para serem julgadas, mas para serem ouvidas e para que a gente tenha uma resposta. Todos nós. Bora lá. Nosso último ponto da entrevista ainda de Átila Lira, que eu gostaria de destacar, diz respeito à defesa do perfil de Ciro Nogueira como candidato ao Palácio de Karnak em 2022. Separei aqui uma citação dele durante a entrevista ao Eliezer, que ele disse que o senador Ciro foi o grande senador dos últimos 10 anos do estado do Piauí. Sua análise, Edna Maciel, foi o que mais se destacou na última década? Não posso dizer que foi o que mais se destacou, mas ele teve destaque. A gente está sempre colocando aqui, repercutindo as falas, as atitudes, as ações dos parlamentares, mas o Átila, claro que iria defender, né? Iria defender o nome, o deputado iria defender o nome do Ciro, né? É natural, né? Essa defesa. Mas a gente reconhece, sempre reconheceu aqui a grande liderança, a imprensa nacional tem se referido a ele como um senador experiente, né? Como político, melhor dizendo, experiente, que sabe o que faz, sabe o que está fazendo, usa do seu conhecimento, da sua estratégia, está sendo polido em determinadas horas. Então, assim, ele está sendo reconhecido mesmo como um grande líder e é um forte nome mesmo aí para as próximas eleições. Então, ele mesmo está sendo polido em falar de candidatura ou de pré-candidatura, né? Mas eu acho que é natural essa defesa e esse depoimento do deputado Átila Lira. Gosto de você, Edna Maciel, mas vou te apertar agora. Vamos tentar lembrar quais foram os senadores nos últimos 10 anos. Nós tivemos, então, Eumano Ferrer, nós tivemos Marcelo Castro, no mesmo contexto, no mesmo eleição, no mesmo contexto de Ciro Nogueira. Mas tivemos também Wellington Dias e depois Regina Souza e também tivemos o senador João Vicente Claudino. De certa forma, nós podemos observar que eu acho que o deputado Átila Lira está correto, porque o Wellington Dias ficou muito pouco tempo no Senado. Logo se afastou para concorrer ao Palácio de Karnak, foi eleito, Regina Souza ficou também, mas de certa forma teve uma postura muito marcante pelo Senado, mais marcante pela questão do preconceito que sofreu por ser mulher, por ser negra. A Regina Souza, infelizmente, repercutiu muito mais pelas condições físicas, genéticas, biológicas dela do que pelo trabalho. Isso, infelizmente, é algo vergonhoso para a nossa política, mas foi o que mais repercutiu da passagem dela pelo Senado Federal. Acredito que sim, Ciro realmente tem um destaque bastante importante no parlamento lá em Brasília e realmente concordo com você. Já tem essa questão de ser partidário, do mesmo partido de Átila Lira, e junto aqui tem realmente um trabalho muito forte a apresentar, merece o destaque, né, Edson? Exato. Agora, não, como eu disse, não sei se foi o maior destaque. E gostaria de fazer uma referência aqui em relação à senadora Regina Souza. Talvez a imprensa deu o destaque, né? Nossos colegas deram destaque, que merecia destaque mesmo, das coisas negativas que aconteceram. Mas ela, como mulher e pela história dela, também teve referência na imprensa em relação ao histórico dela, né? E esse pouco tempo, esse tempo que algumas das pessoas que nós citamos aqui ficaram, talvez como você mesmo citou na época do senador Wellington Dias, né? Que ficou muito pouco tempo, talvez não tenha dado tempo para avaliar. Então, nesses 10 anos, mesmo sendo nomes conhecidos, né? Citamos também, aí você rememorou bem, Marcelo Castro, né, que sempre foi muito polido, sempre teve, né, uma conduta, um comportamento, né, de grande repercussão nacional. Exato. Então, assim, todos esses têm sua história, né, e merecem o nosso respeito. Agora, realmente, alguns nós não temos um histórico tão grande, né, para poder fazer aqui uma análise justa. A gente continua falando sobre o Partido Progressista. Edna repercutiu muito nas redes sociais, porque em meio aos rumores de possível saída do Progressista para filiar-se ao Partido Liberal, PL, a deputada federal Margarete Coelho publicou em suas redes sociais as seguintes frases acompanhadas dessa fotografia. Abre aspas. Às vezes, na política, tentam confiscar nossos discursos.
e nossa história com narrativas. Com as mulheres que estão na política, isso é ainda mais frequente. Fecha aspas, foi o que ela escreveu. Continuando, abre aspas, o que eu posso dizer aos narradores? Questionou. Como gosto de poesia e de boa música, diria, parafraseando Marisa Monte, sou porta-bandeira de mim, por isso cuidado para não se perderem ao entrar no meu infinito particular, fecha aspas, completou a parlamentar ao postar essa foto que você acompanha no seu monitor, que aparece usando as cores e um adesivo em referência ao Partido Progressistas, no qual ela é filiada desde o ano de 1993. As especulações de que Margarete Coelho estaria articulando uma troca partidária ganharam forças na última segunda-feira, após a ausência dela no evento realizado pelo senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional da sigla, para reafirmar uma candidatura de oposição ao governo do estado do Piauí nas eleições do próximo ano. Na ocasião, também estavam presentes várias lideranças progressistas e de outras legendas. Além de Margarete, os deputados estaduais Wilson Brandão, Hélio Isaías e Firmino Paulo, que também são filiados ao Partido Progressistas, não participaram do ato encabeçado por Ciro Nogueira. Todos eles permaneceram com suas participações e indicações na equipe administrativa do governador Wellington Dias, mesmo depois do Partido Progressistas ter oficializado sua saída da base aliada e criado, é claro, um grupo de oposição ao Partido dos Trabalhadores. Apesar dessa situação, Ciro Nogueira não crê em dissidência na agremiação e aposta na união de correligionários. Abre aspas. Tenho certeza que todos estarão conosco nesse projeto para mudar o Piauí. Da nossa parte, não existe nenhum tipo de pressão. Eles vão tomar a decisão no momento que acharem melhor. Não tenha dúvida de que estarão ao nosso lado no próximo ano. Fecha aspas. Disse Ciro Nogueira sobre toda essa situação. Edna Maciel, eu particularmente gosto muito dessa música de Marisa Monte, mas que tipo de recado você acha que Margarete Coelho tentou passar aos seus seguidores nas redes sociais? Olha só, concordo com ela que quando a coisa é com a gente, né? Quando a coisa é com a mulher, existe um olhar diferente, uma repercussão muito mais forte, ainda mais com mulheres líderes como ela. É assim, a gente tem notado, né, Lívia, nos bastidores a gente tem as informações de que ela não está muito satisfeita com essa repercussão, mas é uma repercussão causada justamente pelas últimas ações, pelas últimas atividades ou por sentirmos a ausência no dia desse lançamento. Mas o senador Ciro deixou também bem claro de que não só ela, como outros partícipes, né, desse processo, como outros progressistas que estão no governo ou aliados, vão estar juntos daqui a algum tempo. A gente não sabe, é um ponto de interrogação, mas ele é o líder nacional do partido, ele é que está confiante no nome para 2022 e ele afirma, voltando aqui para a Margarete, né, voltando para ela, que é uma mulher de liderança, é claro que esse recadinho, que essa mensagem é falando justamente de toda essa repercussão, que ela não deve estar gostando, não deve estar nem um pouco satisfeita, né, porque estamos todos comentando sobre as repercussões, sobre as atitudes e sobre saber que ela tem um bom relacionamento com a base governista, que já foi vice, que poderá, existe essa possibilidade. Então, ninguém é dono da verdade, mas os comentários, né, de pessoas que estão ligadas, de bastidores e de todos nós jornalistas, natural que se faça o comentário. Agora, essa pontuação aí do senador é forte, viu, Lívia? Porque assinar embaixo e garantir que todos, né, estarão juntos, há tempo hábil, estão nas conversações, alguém já acenou, já disse que vai mesmo, que só está enquanto está lá no cargo do governo, como é isso? Então, assim, como sempre, as afirmações, as declarações do senador são bem contundentes. Essas especulações acerca da pertinência de Margarete Coelho no Partido Progressistas e também acerca do que foi falado pelo senador Ciro Nogueira, de que no momento certo os deputados que são ligados, filiados ao partido, ao PP, vão tomar a decisão correta, diz respeito também à possibilidade de que o Wellington Dias deixe o Palácio de Karnak no mês de março do próximo ano. Na realidade, um prazo que ele deveria
que ele tem para se descompatibilizar para concorrer ao Senado, por exemplo, que é uma das tratativas consideradas como possibilidade dentro do Partido dos Trabalhadores. Edna, e você de casa, eu compreendo muito bem a deputada federal Margarete Coelho. Ela realmente deixa muito claro que não se sente à vontade com as especulações acerca do nome dela, mas também eu quero deixar bem coerente de que não é a primeira vez que nós tentamos contato com ela e que, de certa forma, ela foge desse contato com a imprensa de que ela não quer prestar esclarecimentos. É direito dela? É. Mas também aqui nós sempre abrimos espaço para que ela possa se manifestar. Mas Margarete, de certa forma, pode ter realmente essa postura um pouco mais recatada, um pouco mais... Né? Ela também pode não estar gostando dessa situação, toda especulação acerca do nome dela, mas que ela sempre teve espaço para se manifestar, isso sempre teve. Se quer realmente pôr um ponto final nessas especulações, talvez ser mais direta seja a estratégia mais coerente, visto que toda a imprensa está atrás dela e realmente ela prefere, nesse momento, se resguardar. Mas o que nós temos a dizer, a deputada Margarete Coelho é um nome importantíssimo, é uma liderança a ser considerada em todo o processo eleitoral no estado do Piauí, visto que, Edna Maciel, estamos falando da primeira mulher governadora do estado do Piauí. Quem assumiu a primeira vez o Palácio de Karnak do sexo feminino foi ela. E realmente nós sabemos da importância, do carisma que Margarete tem. E é claro, ela precisa ser ouvida. Ela não quer, mas que ela precisa. E tem espaço para ser ouvida? Aqui ela tem. Vamos aguardar os próximos passos, não é, Edna? Concordo muito com o que você falou. Tudo que está sendo falado não é com base em achismos. É com base no que foi observado a partir de atitudes dela. Mas o espaço continua em aberto para que ela possa se manifestar. Edna, vamos aguardar. Eu queria só pontuar que ela sempre lidou muito bem com a imprensa. A gente sempre teve muita abertura com a deputada. Ela sempre, a gente sabe que ela se expressa bem, fala bem, faz um bom trabalho. E sempre que foi procurada, respondeu. É a primeira vez em anos que eu estranhei mesmo, de causa estranheza, essa atitude dela, que pode ser uma estratégia ou simplesmente é reservada e é o direito dela, como você falou, de não querer falar no momento. Verdade. Próximo assunto. Os vereadores do Partido dos Trabalhadores e o deputado estadual Fábio Novo se reuniram com o secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles. O resultado desse encontro você confere no ar. Estamos recebendo aqui hoje o deputado Fábio Novo, que coordena o Pro-Piauí aqui na cidade de Teresina, e os vereadores Dudu, Ailzuílo, Deolindo, que vieram nos visitar hoje aqui, apresentar demandas importantes da cidade de Teresina para serem viabilizadas através do Programa de Infraestrutura do Estado do Piauí, o Pro-Piauí. E o nosso papel aqui ao lado do nosso coordenador do Pro-Piauí em todo o Estado é justamente com as lideranças de Teresina apontarmos obras e soluções, como também cobrar para que essas iniciativas sejam de fato efetivadas. Agradecer aqui a recepção do secretário Rafael, coordenador do Pro-Piauí, pela sensibilidade de estar aqui ouvindo vereadores dessa cidade, para que a gente possa estar ajudando nas indicações de obras de infraestrutura na nossa cidade. Pelo desenvolvimento do Piauí. Agradecer o Rafael e o Fábio Novo por encabeçar esse novo projeto que o Piauí está abraçando. Parabéns. Reunião emblemática anunciada ontem à tarde aqui durante uma entrevista no jornal O Dia News pelo vereador Deolindo Moura. Sua análise, Edna? Aí a gente está vendo o candidato governista, né, o candidato da situação, aí, que é o secretário Nazareno Fonteles, os vereadores do PT. Rafael, desculpe. Os vereadores do PT. E aí é mais essa reunião, pelo que a gente observou, foi uma reunião mesmo para conversar das demandas, é claro que deve ter algumas conversas que não foram divulgadas aí, né? Mas a gente depois nos bastidores aí pode saber mais um pouquinho delas e divulgar. Mas assim, já era uma conversa esperada, né? Ali tem todos os setores, ali tem várias demandas de diversos setores, os vereadores dentro dos seus interesses, com o seu eleitorado. E já acho que o início de conversa para o que a gente está vendo, o que está desenhado, que é realmente o nome do secretário Nazareno, secretário Rafael, meu Deus, sou mais da época do Nazareno, né? Do secretário Rafael Fonteles, que já é uma divulgação, a gente já vem falando aqui, e eu acho que aí é só firmando laços e discutindo, né,
sobre essas demandas e como é que vão trabalhar em torno do próprio Piauí, que também é um carro-chefe aí de toda essa pré-candidatura, de todo esse futuro aí que se espera para o lançamento oficial dessa candidatura. Eu senti a mesma coisa, trocando em miúdos. Estamos aqui. Se precisar, se decidir ser candidato, conte com nossas bases, né, Edna? Pareceu muito disso, né? Por aí mesmo. Vamos ao nosso último assunto, porque o ex-candidato à Prefeitura de Teresina em 2020, professor Kleber Montezuma, informou à direção do PSDB que coloca à disposição do partido para ser candidato ao Senado em 2022 o nome dele. De acordo com o vereador Edson Mello, presidente municipal da sigla aqui em Teresina, o nome de Kleber Montezuma foi oficializado ao partido em reunião realizada na tarde desta quinta-feira. O PSDB apoia e vai levar o nome para discussão com o Progressistas. Caso o nome de Kleber seja aceito, o PSDB abrirá mão de indicar o vice do senador Ciro Nogueira e abre também espaço para outro partido. Internamente se fala que o PSD de Júlio César está na mira. Ciro tem buscado um diálogo com lideranças do PSD, como o deputado Júlio César Lima. No entendimento dos tucanos, apesar de ter sido derrotado nas eleições contra Dr. Pessoa, Kleber Montezuma teve uma margem significativa de votos e representaria um legado político deixado pelo ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. Nos bastidores, segundo Edson Mello, o consenso no PSDB é que o partido deva participar ativamente das estratégias e construção da chapa de oposição para a disputa do governo do estado do Piauí no próximo ano. Edna Maciel, Kleber Montezuma querendo ser senador. O nome do Kleber, a gente sabe a história do Kleber na educação, né? A gente sabe todo o trabalho que ele teve aí junto com o ex-prefeito Firmino Filho, com quem ele tinha laços muito fortes também. Dentro das gestões, né? Sempre esteve na gestão, o nome dele veio aí para que o eleitorado escolhesse, escolheu pelo Dr. Pessoa. Agora tem o partido que vai fazer a análise, não sei se já é prego batido, ponta virada, né? Como a gente costuma dizer. Vai ser analisado, né? Vai ser aqui no Piauí, Então, assim, mas por tudo que a gente ouviu aí, é um nome já estudado, indicado, e vamos acompanhar se realmente o partido vai bater forte aí o martelo e ele realmente vai ser. E se ele, já que ele se predispõe, já que ele colocou o nome dele à disposição, né? Aí já fica muito mais certo, a gente já pensa que realmente tem rumo, como diz o caboclo. Vamos ver, né? Vamos ver. E também tem essa questão aí que você colocou, que é do Progressistas, né? Do partido ainda ver aí quem comporia a chapa, então, dentro desse quadro. E é importante destacarmos também, lembrarmos a você de casa que, de certa forma, nas articulações primordiais acerca das eleições de 2022, esta vaga para o Senado já estava realmente destinada ao PSDB e, de certa forma, se não tivesse acontecido a tragédia de 6 de abril, com a morte precoce de Firmino Filho, seria de Firmino, né? Então, de certa forma, é uma vaga para ser ocupada ainda pela imagem, pela a carga política que representou o prefeito Firmino Filho no estado do Piauí. E o nome do Kleber está aí, né? Então. Edna, aquele abraço para você. Muito obrigado, viu? Foi bom, tá só eu e você aqui hoje. Olha aí, tom hoje não tem lilás, mas tem uma cor maravilhosa. Muito bem, Boa tarde a todos. Boa tarde, até amanhã. Até segunda-feira, na realidade. Política do dia.